Olá, meus amores, bem-vindos a mais um Fala Galisteu. Hoje eu fui buscar um tema daqueles que você vai amar. Seja você mulher, seja você menina, seja você homem, seja você menino, fique à vontade porque você é muito bem-vindo, muito bem-vinda nesse papo especial. Para você ter uma ideia, ela é médica com especialização em ginecologia e obstetrícia, é formada em sexualidade humana e terapia sexual. Ela é criadora de conteúdos. Eu estou falando da doutora Marcela McGowan, que tem se consolidado como referência em temas relacionados à saúde da mulher e à sexualidade feminina. Além da formação acadêmica e do papel que tem desempenhado como influenciadora, ela também é apresentadora do programa Prazer Feminino, ao lado da nossa querida Carol Conká, no YouTube do canal do GNT. E ela também é podcaster, viu? O Ponto M é um podcast exclusivo da Deezer. E ela também tem se preparado para se lançar como empresária e escritora. E além disso tudo que ela faz, ela conquistou os nossos corações na última edição do BBB. A doutora Marcela teve um papel na edição do BBB que foi incrível, que mexeu com todas as mulheres do Brasil. Pode chegar, Marcela, vamos bater papo, vem! Eu tenho um babado para te contar, amiga. Lembra daquele vestido que eu comprei? Você não vai acreditar o que meu marido falou ontem. Sério. Fala, Galisteu. Marcela, sua linda, muito além do BBB, você vem conquistando cada vez mais espaço ao propor um papo bem franco sobre sexualidade e autoestima nas redes sociais. Como é que se destacar ao promover a parceria feminina e ao propor um papo franco sobre sexualidade? É muito bom, né? Para mim é muito legal poder trabalhar com uma coisa que faz parte do meu propósito, assim, que continuo linkando com a minha profissão, mas ali a comunicação, né? E ao mesmo tempo vem uma responsabilidade, né? Dá aquele medinho, Adriane. Tudo que você vai falar, que você vai se posicionar, a gente fica com medo, porque realmente agora o alcance é um alcance muito maior. E, enfim, mas eu me sinto muito privilegiada de ter um espaço de influência para falar de coisas que eu já gostava de trabalhar e já faziam sentido, assim, para mim, que eu acho importantes. Você sabe que eu te convidei para falar aqui no Fala Galisteu, porque o meu público é muito feminino e eu bato muito nessa tecla há muitos anos. Eu não sei se você conhece minha história desde sempre, você não tem idade para isso, mas assim, de qualquer maneira, eu venho vencendo barreiras e falando do poder das mulheres desde sair de um relacionamento que não está legal, não importa quantos filhos você tem, não importa quantos casamentos você já teve, né? A importância da gente não se sentir envergonhado de tomar uma atitude de acordo com a nossa verdade. Isso é uma coisa que é uma característica louca que nós mulheres carregamos e que os homens não carregam. Os homens vão atrás daquilo que são importantes para ele, ponto. E nós, mulheres, a gente fica indo um pouco com medo do que as pessoas vão falar, o que as pessoas vão... Ai, meu Deus, vou me separar de novo, ai, que vergonha. Ai, meu Deus, eu vou... E daí? A gente está vivo, somos felizes, temos saúde, vamos tocar nossa vida e estamos aqui para ser bem amadas, se não for por um homem, por uma mulher, que seja pela gente mesmo. Você concorda comigo, Má? Muito. A gente, na verdade, foi muito ensinada a ficar presa nos padrões com medo da opinião dos outros, né? Então, e o peso realmente do julgamento para as mulheres é maior, então é normal, é comum que as mulheres se sintam mais amedrontadas, vamos dizer assim, né? Em se posicionar, em sair das relações, em sair dos ciclos, porque realmente há uma cobrança em cima da gente. Mas a gente precisa romper essa barreira, esse ciclo urgente, assim, pra gente poder se empoderar e ter mais autonomia de viver o que a gente quer viver, né? E a sexualidade, então, que nós mulheres brasileiras, durante muitos anos, fomos oprimidas sexualmente. Sim, é verdade. Não só as brasileiras, acho que as mulheres do mundo todo, né? A gente foi criada dentro de uma opressão da sexualidade, diferentes níveis e maneiras de oprimir a sexualidade feminina. Mas quando a gente olha para a história, assim, Adriane, a partir do momento... Você sabe que a opressão começou principalmente quando os homens começaram... Antes de se organizar em sociedade, em começar a ter, assim, a gente vivia nômade, então a sexualidade era uma coisa mais instintiva, mais sagrada, mais natural. Era mais livre, né? Era mais livre. Aí depois da guerra, não teve? Não tem essa questão da guerra? Quando a gente começou a se organizar em sociedade, na verdade, né? Que aí tinha essa questão de território e saber de quem eram os filhos começou a ser uma questão importante. Então, assim, quem vai herdar essa terra, né? Quem são, começou a ser uma questão importante. Então, a partir daí, o corpo das mulheres foi muito mais controlado, né? Então, tinha que controlar essa sexualidade, essa castidade, essa virgindade, para poder garantir que os herdeiros são meus mesmos. Começou aí esse espaço de maior controle para as mulheres e as religiões acabaram influenciando também.
também, né? O peso da religião na sexualidade sempre veio com muito moralismo, né? Assim, claro, essa coisa da culpa católica, né? Eu que fui criada na religião católica, tenho fé, ajoelho, peço, acredito em Deus, mas assim, de verdade tinha uma coisa de culpa que vinha junto que eu não concordo. Eu adoro esse Papa, o nosso Papa atual, porque eu acho ele super à frente do tempo, acho que ele consegue, né, falar de um jeito que a gente entende, diferentemente dos outros que passaram por ali, que iam afastando os jovens de alguma maneira, porque essa coisa eu vejo pela minha mãe, assim, conversando com ela, o quanto ela se sentia culpada, às vezes de sentir desejo ou de falar sobre isso, quer dizer, coitada, nunca falou sobre isso, né? Eu também nunca tive a oportunidade de conversar sobre sexo com a minha mãe quando eu era mais jovem. Hoje eu tenho um relacionamento com ela que a gente construiu super aberto, mas antes de eu construir esse relacionamento com ela, eu não falava nada sobre esse assunto. Você falava com a sua mãe, Mar? Eu falava pouco, assim. A minha mãe, ela nunca foi extremamente conservadora, mas ela era aquela que fingia que não sabia, sabe? Assim, ela não era de ficar repreendendo muito, mas ela preferia não saber, preferia não conversar sobre. E aí, quando eu comecei a conversar, ela até ficou meio chocada de eu já ter tido a minha primeira experiência e não contado, mas eu falava, você não me dava abertura, né, pra ter essa conversa com você. E então não foi uma coisa. Hoje em dia é super, assim, minha mãe fala que eu mudei a vida sexual dela, porque a gente conversa de tudo, vibrador, prazer, orgasmo, todos os assuntos. Ai, que maravilhoso. E você acha que falta esse diálogo com o pai, com mãe, com o melhor amigo, ou você acha que a gente consegue tocar a nossa vida bem assim? Eu acho que falta. Eu acho que os espaços de conversa sobre sexualidade, principalmente de uma maneira muito franca e honesta, que não é porque às vezes a gente fala de sexualidade, principalmente os homens, mas fala muito no registro de performance, né? Então conversa sobre coisas incríveis que aconteceram, coisas que deram muito certo e tal, e conversa pouco sobre vulnerabilidade mesmo, sobre as dificuldades da vida sexual, né? Sobre as fases que você passa e como isso vai mudando a sua sexualidade. Porque o que eu acho que acontece, que eu vejo muito com sexualidade, as pessoas, quando elas têm uma questão, elas se sentem tipo assim, eu sou a única pessoa do mundo que tem esse problema. Ah, isso sem dúvida nenhuma. E eu acho que quando você conversa, né, além de vocês juntas entenderem a situação como muitas de nós passamos por essa situação, e a gente se ajuda a desconstruir também outras ideias, cada uma vai trazendo pontos de vista, você vai desconstruindo. Eu acho que é essencial falar de sexualidade de uma maneira mais saudável, mais tranquila. Não tem como. Eu gosto desse jeito que você fala. Vou te dizer por quê. Você está falando de desconstrução, né? Porque às vezes as pessoas falam, o que essas mulheres estão falando? Ela é toda bonita, loira, tem dinheiro, a outra participou do BBB, a outra já é famosa, tem não sei quantos milhões de seguidores. Galisteu é Galisteu, apresentadora, já tem filha, casar não tem problema. Gente, essa visão das pessoas, né? Essa glamorização sobre as pessoas que têm um destaque na mídia, ou que têm a possibilidade de se comunicar de outro jeito, né? Ou que tem um caminho da comunicação mais aberto, faz com que as pessoas se enganem muito em relação a essa coisa de olhar uma pessoa nas redes sociais, de ver o tamanho dela e achar que ela é menor. Você entende o que eu estou dizendo? Sim, de projetar como se a gente fosse, não tivesse muito maior, né? Exatamente. Exato, sim. E é legal você falar disso, porque eu acho que as mulheres, de alguma forma, eu estou falando que se a gente pode falar mal da gente, somos nós, né, mulheres? Aqui a gente está no nosso clubinho e a gente sabe onde é que o calo aperta. Eu estou sempre defendendo as mulheres, mas eu sou de uma geração que a mulher não era amiga de mulher. Uhum. E essa é uma geração nova agora, que eu percebo que as redes sociais, elas realmente trouxeram para a gente uma possibilidade diferente. Eu me vejo comprando barulho de mulheres que eu nunca nem vi na vida. E eu me vejo defendendo uma história de mulheres que eu não conheço. Isso é graças à rede social, né, Marcela? Sim, é um movimento muito forte hoje em dia, eu acho que vem de quebrar essa ideia da rivalidade feminina, né? Porque a rivalidade feminina, ela é uma arma muito forte do patriarcado que deixa a gente isolada, né? Então a gente fica distante uma da outra, inimiga uma da outra, né? Entre aspas, mas assim, achando que é inimiga uma da outra, e isso enfraquece, porque você não apoia, né? Você não conta com apoio, você se sente intimidado de falar com outra mulher sobre questões, ou de solicitar o apoio de outra mulher. Então, as redes sociais e essas discussões, eu percebo que ultimamente o movimento tem sido muito esse, de entender que nós não somos inimigas e que quando a gente se une, a nossa força é muito maior. E que se a gente está lutando por ideais, assim, juntas, com certeza a gente vai muito mais longe, assim, não tem... Não, que legal que você está notando isso, porque eu percebi isso nitidamente, da minha geração, que é um pouco diferente da tua,
Porém, a tua também ainda não era muito liberada, né? Essa coisa da mulher, assim, somos super amigas. Sim. Ainda tinha 2 pés atrás. Eu tinha 10, a sua geração tinha 2, e acho que a próxima geração vem sem pé atrás, né? Vem mudando. Era aquele discurso do, prefiro ser amigo de homem, porque mulher é falsa, né? A gente escutou muito isso, né? E a verdade é que não era. Se você parasse para analisar, era mais uma criação social, né? As pessoas usam vários artifícios, tipo a estética mesmo, comparar as mulheres fisicamente, isso distancia as mulheres, porque deixa as mulheres inseguras, né? Mas se a gente for olhar, quando a gente tá junta, é assim, não dá pra parar. E eu acho que a gente só não conquistou mais coisas ainda, porque a gente demorou muito pra quebrar essa resistência de estar unida mesmo, de apoiar uma outra, de enxergar a outra como não sendo inimiga, mas sim, tipo, tua aliada numa jornada, tua irmã numa jornada aí. É maravilhoso o que você está dizendo. Meninas, alô meninas do Fala Galisteu, aliás, meninos também. Aqui todo mundo é bem-vindo, mas é legal a gente se entender e saber o quanto a gente já conseguiu se transformar e o quanto a gente ainda deve se transformar. O BBB, por exemplo, para vocês verem as mudanças, né? Foi um palco, na edição que a Marcela participou, um palco claro do quanto essas mudanças transformaram as nossas vidas sem mimimi. Eu não estou falando da turma do mimimi, ninguém aqui está falando dessa turma que fala uma língua que ninguém entende, que passa por cima de tudo e de todos os valores. Essa não é a Marcela. A Marcela é uma mulher, uma menina que tem uma visão, uma mulher que tem uma visão completamente clara, ampla, aberta sobre essa questão da sexualidade, do feminismo, mas sem ser chata, porque tem essa diferença, né, Marcela? Você percebe que tem mulheres que não conseguem alcançar as outras mulheres porque exageram? Eu acho que é assim, eu carregam entendo. nas tintas, eu não sei se é esse. Eu entendo muito esse lado também. Eu acho que existem várias maneiras de você falar de um assunto, depende muito das suas vivências, né? Então, o quanto você é mais empático ou mais aberto, depende das suas vivências, dos seus privilégios. Então, eu acho que, assim, existe espaço para todo tipo de militância, mas eu acho que, assim, eu tenho um lugar de privilégio que eu consigo ter esse espaço de falar muito tranquila sobre o assunto, muito calma, né? Então, até por todos os privilégios que eu tenho em geral, né, da minha figura, do onde eu cheguei e tal. E isso, com certeza, acho que leva um pouco... quando a gente tem uma escuta um pouco mais empática, a gente acaba atingindo mais pessoas, né? Eu acho injusto cobrar que todo mundo tem essa fala, mas assim, claro. Às vezes não, mas independente da sua orientação sexual, você é uma mulher que não tem raiva de homem. Não, eu já tive, viu? Vou te dizer, Adriane, vou te dizer que eu passei por uma fase da minha vida, logo que eu descobri o feminismo, assim, logo que eu comecei a estudar, que eu fiquei um pouco tipo assim, homens, o que eu tenho a ver com isso, sabe? Tipo, socorro, não aguento homens. E depois eu fui entendendo que, poxa, assim, não é assim, né? Primeiro, eu sou filha, eu sou irmã, né? Eu sou amiga, talvez eu seja mãe, né, de um homem, então assim, não adianta eu excluir eles da situação e botar eles num lugar de todos errados, né, mas hoje em dia é muito mais madura a minha visão, muito mais tranquila em relação a isso, e eu não tenho hoje em dia raiva de homem de jeito nenhum, eu tenho raiva do machismo, né, e de quem aí sim, a gente tem raiva do homem mal educado, a gente tem raiva do homem lixo, do boy lixo, do machista, né, dessa raiva postura. Do machismo. E pro resto dos homens, eu acho que se você está disposto a aprender, assim como todos nós estamos precisando aprender o tempo todo sobre várias questões que não nos atingem, né? Então, eu não tenho, de jeito nenhum. Acho que é um movimento que é mais eu quero mais que os homens escutem e vão atrás de resolver essa questão, porque faz mal para eles também, o machismo, né? Não só para nós, faz mal como sociedade. Então, eu tô nesse movimento realmente de não ter mais raiva de homem, não. Mas eu entendo. Você sabe que eu entendo essa coisa da raiva do homem, porque assim, eu tive uma fase de raiva de homem, mas era uma raiva, assim, de um relacionamento mal sucedido, de um homem que não foi legal comigo, um boy lixo que eu peguei na vida, porque se a gente não pega um boy lixo também, a gente não aprende, né? Então, a gente, às vezes, acaba pegando uns trastes pra gente poder valorizar quem não é traste, saber a diferença do traste do outro. A gente, né, quando é mais nova, a gente meio se apaixona. A gente vai atrás da paixonite, você entende o que eu tô dizendo, Má? Sim. E aí a gente cai numas baitas ciladas, e eu caí também. E nem caí tão nova assim, caí até já bem mais velha, já caindo numa cilada com boy lixo. Então você vai pegando raiva mesmo de homem, e eu entendo, isso é normal. Mas hoje eu me vejo mãe de um menino. Sim, e qual que é o meu papel? Né? Marcela, quando me perguntam o que eu espero do Vitório, eu falo, olha, eu quero que ele seja um cara feliz, legal, e um cara que trate a mulher, o homem, o amigo, a amiga da mesma maneira, que ele seja um cara do bem e que entenda as diferenças de forma
natural. Eu quero que ele não, sabe, eu busco mas olha para você ver como o machismo é intrínseco, é uma coisa maior, vai além, né? Porque eu tenho um marido que é zero machista, mas o Vitório, eu me vejo às vezes percebendo umas questões nele meio machistinha, e ele não tem de onde ver, é dele, porque o pai dele não é assim. Mas de repente eu vejo ele falando, mas você vai aonde com essa roupa, mãe? Fala, onde eu quiser, meu amor. Por quê? Algum problema? Mas sabe assim, uma postura que você fala, da onde vem esse cara? Da onde vem? O menino tem 10 anos de idade, ele não tem esse exemplo em casa, e de repente pinta nele uma coisa que não é comum. Mas vem dos entornos, né? Vem da mídia, de qualquer coisa que ele consome na internet, acaba vindo, não tem Exatamente. jeito. É muito enraizado. Como você falou, são coisas muito enraizadas na sociedade. Então, assim, ele acaba absorvendo de alguma maneira, seja com os amiguinhos conversando alguma coisa no game, seja vendo alguma coisa na internet, acaba enraizando alguns comportamentos mesmo, não tem jeito, né? E a ideia é eles terem espaços para questionar isso, para discutir isso, né? Para ir quebrando isso, porque realmente é o ambiente que a gente é criado, a gente tem que lutar contra o que a gente aprende, né? Gata, o tempo inteiro. Vamos lá, a mulher brasileira, desde que nasce, ela é educada para dentro. Você acha que essa nova geração tá diferente? Acho que tá melhorando. Eu acho que a educação ainda a nível de casa ainda é um pouco mais fechada, mas a internet trouxe um novo panorama, né? Eu tenho Twitter e aí eu vejo no Twitter as meninas são muito jovens, tipo 13, 14, 15 anos, já discutindo feminismo, já discutindo questões que nem passavam perto da minha vivência quando eu tinha 13 anos, assim. Então eu acho que a internet trouxe um pouco mais de abertura para discussões de coisas importantes, para que as mulheres possam ter acesso a outras informações, se comunicar mais entre mulheres, isso ajuda muito. Mas a gente ainda fala de uma bolha, né, que é a bolha que tem acesso à internet, a bolha mais de privilégio, assim. Se a gente for olhar para o geral, assim, a gente ainda vê bastante opressão, uma criação ainda de gênero diferente. Por isso que eu, particularmente, insisto muito na questão de educação sexual nas escolas, assim, sabe? Eu acho que é um passo que a gente tem que começar a pensar. Isso aí dá um rebosteio, fala sério. Esse assunto, gente, dá a sensação, quando a gente fala desse assunto de educação sexual nas escolas, sabe que eu tenho a sensação? Alguns pais pensam que nós vamos botar 2 atores pornôs que vão fazer sexo na sala de aula. Eu tenho essa sensação. Porque a raiva das pessoas é tão enorme quando o assunto é esse, eu não consigo entender. Eu falo, gente, qual é o problema de ter educação sexual? Só vai trazer coisas boas, a gente só vai ter ganhos com isso. Agora, me dá a sensação que as pessoas não entendem o que é uma educação sexual. As pessoas acham que é ensinar sexo, né? Quando você fala não dá essa sensação que parece que a gente vai trazer um ator pornô lá com uma aí atriz. Vai levar um vibrador lá e vai começar a mostrar para crianças de 5 anos, né? E não, né? A gente tá falando de sexualidade, a gente tá falando de gênero, disso que a gente tá conversando, né? Educar papéis de gênero, por que isso é papel de mulher, porque isso é papel de homem na sociedade, sabe? Questionar essas questões, educar para as pessoas serem mais abertas a diversidades, entender, respeitar a sexualidade dos outros. E aí é adequada para cada idade, né? Porque com um adolescente de 14 anos você já pode conversar de sexo, de prevenção, né? Com uma criança de 7 você vai conversar de consentimento, né? Como é que é o corpo dela, quem pode ou não tocar no corpo dela. E assim, e vai discutir outras questões, gênero, né? Porque que é coisa de menino, que é coisa de menina, por que isso não precisava existir, enfim. Então tem que ser adequada para cada idade. Obviamente, ninguém tá falando sobre ensinar sexo para crianças, mas realmente as pessoas têm uma ideia muito deturpada do que é educação sexual, infelizmente. E essa coisa da mulher, quando ela é criança, por exemplo, já que a gente tá falando de criança, que deve ter bons modos, controle sobre sua vontade, sabe? Na adolescência, por exemplo, a gente não é preparada para a vida, mas sim para negar o prazer, né? Cheio de culpa, cheio de censura, cheio de medo. Vou confessar aqui, minha mãe tinha tanto medo que eu saísse por aí antes da hora, né? Porque, claro, que quando a gente é adolescente, a curiosidade grita, seja você menina, seja você menino. Todo mundo fala dos hormônios masculinos na adolescência e ninguém fala das mulheres, né? Na adolescência, já reparou? Não fala. Adolescente, vontade de transar é só dos meninos, menina não tem. E tem, né? E acaba transando, esse que é o problema. O problema pois e acaba caindo na mão errada, porque não tem informação, ainda acaba sendo muito ruim. A maioria das meninas tem uma péssima, pelo menos da minha turma, uma péssima lição sobre a primeira vez. Como é que foi sua primeira vez, Má? Cara, eu já conversei muito sobre isso com as pessoas. É muito doido como a gente tem memórias ruins, geralmente, né? A minha memória não é ruim, porque foi num momento legal, até com uma pessoa legal.
Só que eu tenho uma memória de culpa muito grande. Gente, é meu gato que tá fazendo esse barulho no fundo. Ele tá participando. Ele quer ficar na minha cabeça, eu guardo ele pra lá, ele grita mais ainda. Mas assim, o que predominou pra mim foi a sensação de culpa. E não a sensação de prazer, nem de desfrutar. Então, como é, né? E eu também não soube exigir preservativo, porque eu não sabia que eu tinha direito de exigir um preservativo, eu nem sabia que eu tinha que usar um preservativo. Eu não soube fazer nada que me desse prazer, então eu fiquei lá, na verdade, à disposição da pessoa. Por mais que foi uma pessoa que eu gostava, era uma pessoa que foi bacana comigo, foi uma primeira vez que eu não tava nem presente, vamos dizer assim, sabe? Eu tava ali cheia de medo, de insegurança, de culpa, não sabia nada que eu tinha que fazer naquela situação. Então, você sabe que essa coisa da culpa, ela é tão violenta na cabeça das mulheres, e essa é uma característica tão feminina e tão intrínseca na nossa história, que vem lá de trás, e para arrancar isso das nossas vidas sozinhas, a gente conseguiu, mas a gente conseguiu porque a gente persistiu. Eu fico pensando nas mulheres que não conseguem, porque tem muitas mulheres nesse momento que a gente está falando isso, elas estão ficando vermelhas, elas estão com vergonha dessa conversa, tem gente com medo de acessar essa conversa. Para ouvir essa conversa, nem entra no perfil para clicar para ouvir uma conversa dessa, né? E tudo bem, porque, né? Porque ela fica nessa primeira trans aí, que ela faz esse papel estranho, que eu também fiz, né? Porque eu também tinha uma culpa maior do que o prazer. Uhum. E eu falava, minha Nossa Senhora, minha mãe vai descobrir, agora eu vou ser uma puta, uma piranha, assim que todo mundo vai me ver, eu vou sair desse lugar aqui, todo mundo vai saber que eu transei. Eu tinha uma relação muito culpada sobre tudo aquilo, tive zero prazer durante algum tempo, tá? Não foi na primeira vez, foi durante algumas vezes. E aí, ao mesmo tempo, eu louca para experimentar essas novidades, para testar tudo que estava acontecendo na minha cabeça, quer dizer, só na minha cabeça, e não podia trocar isso com a minha família. E eu fico imaginando que tem muitas mulheres que ficam. E eu, na minha cabeça, eu tinha certeza que aquilo não era. Eu falava, não é possível que isso é o que todo mundo fala. Não é isso. Eu estou apertando algum botão errado. Eu sabia dentro de mim que tinha alguma coisa que não estava certa. A sensação que você descreveu agora foi muito doida, porque quando eu tive a primeira vez, eu pensei, é isso? Porque eu também não estava... É isso aqui, eu vou ficar me sentindo mal no dia seguinte, não era pra ser uma coisa boa, né? Não era uma coisa tão falada, que é tão incrível, não sei o quê. Mas a gente vem com esse peso. Culpa é uma coisa que, como você falou, acompanha a gente em tudo, né? A gente não come sem culpa, a gente não transa sem culpa, a gente não faz nada, a gente não abre mão de pessoas, a gente não fala não sem culpa. As mulheres realmente vêm com uma culpabilidade desde sempre na educação, assim. E no sexo, cara, é inevitável que adolescente vai transar, que em momentos você vai transar, assim. Então, é melhor que faça isso muito bem orientado, né? Não adianta se É melhor saber que é pra ser prazeroso do que para ser subserviente. Mas olha, a nossa culpa e a nossa vergonha vem antes disso. Por exemplo, os próprios pais têm vergonha de falar o nome da vagina. Aliás, eu nem sei mais como é que chamar, se é pepeca, perereca, xoxota, buceta, vagina, eu não sei. Porque assim, o cacete, o caralho, o pinto, o peru, vem muito mais simples e muito mais fácil do que a xoxota, a pepeca, a perereca. Concorda comigo ou não? Sim. E os termos, presta atenção, como a gente não usa, nem aprende a dar muito nome, assim, né? Se você falar pênis, nem é uma palavra que incomoda tanto as pessoas. Agora, se você falar vagina, vulva, né? Que o nome correto por fora é vulva, né? Quando a gente vulva não faz parte do meu vocabulário, vulva. Faz parte do seu, vendo? Vulva? Do meu faz hoje em dia, né? Porque eu realmente aprendi muito a usar, assim. Vagina, vulva é como se fosse uma coisa muito incômoda. Aí a gente usa piadinhas, nomezinhos, ou pra infantilizar, pra isso ficar menos pior, ou pra debochar, né? Então, a gente sempre procura termos pra fugir de falar de um termo que é normal, né? Que é vulva ou vagina, se você estiver falando do canal vaginal. Mas realmente a gente fica usando esses nomes, é um terrorismo tão grande em falar da sexualidade feminina que tem um apagamento até dos termos mesmo utilizados, assim. Mas o nome correto seria vulva mesmo? O nome da região externa ali, onde a gente tem os lábios, é vulva, e o nome do canal, né, é vagina. As questões sobre sexo, elas geram constrangimentos e são respondidas de maneira incompleta na maioria das vezes, quando são ignoradas. Se ela deseja algo mais, lhe vem inconsciente ou consciente a ideia de que não é certo. Como você acha que isso é pra gente, para nós mulheres? Quando a gente quer fazer alguma coisa que vai além do papai e mamãe.
que todo mundo fala. Tudo, né? Como a gente falou, para começar a viver, a gente já vem com essa ideia que é errada, e depois sempre, né? A mulher, a gente é educada para ficar num papel de desejada, não de ser desejante. Então a gente não entra muito em contato com o que a gente deseja. A gente sempre tem a coisa do homem caçador, né? A gente sempre aprendeu a ser a prenda, né? Aí você fica só lá, você só se enfeita para você ser escolhida e para que as decisões sobre o seu sexo, sobre o seu corpo sejam tomadas por outra pessoa, né? A gente não é educada, nem é ensinada e nem se vê nesse papel de desejante. O que é que eu desejo? Quais são os meus desejos? O que é que mexe na minha fantasia? Como é que eu sinto prazer? Quais são os lugares do meu corpo que eu sinto prazer? A gente tem pouco contato com isso na nossa vida sexual, na nossa educação sexual, na nossa vivência sexual mesmo, né? Principalmente as mulheres heterossexuais, que aí a gente reforça ainda mais, né? Não só, mas a gente reforça ainda mais esse estereótipo da caça ali mesmo, né? Então, quando a gente começa a perceber algum desejo, geralmente a gente quer fechar. A gente não quer verbalizar jamais, né? Eu recebo muita mensagem de mulheres falando isso. Eu gostaria de falar pro meu parceiro isso ou aquilo, mas não tenho coragem. Eu tive um sonho assim, assim, assim. Será que tem alguma coisa errada? Sabe? Sempre se culpabilizando por simplesmente desejar, por simplesmente fantasiar, por simplesmente querer expressar sua sexualidade, seu prazer da maneira que achar que vai funcionar, assim. Então, que realmente... triste isso, né? Que coisa. E você acredita que tem fantasias, sejam elas femininas ou masculinas, mas vamos falar das mulheres, que é essa a nossa conversa, que elas precisam ficar só na fantasia mesmo, porque a gente não está preparada para realizar? Eu acho que assim, eu falo que na cabeça vale tudo, e aí quando você vai tornar realidade uma fantasia, você tem que ter um pouco mais de consciência, assim, né? Porque assim, na nossa cabeça a gente controla todos os fatores, né? Então vamos dar uma situação que eu escuto muito, homenagem, por exemplo. Homenagem na sua cabeça, você controla todos os fatores ali, vai ser assim, vai ser assado, vou fazer assim, vou fazer assado. Na imaginação funciona bem. De repente, na hora, você tem ciúmes, de repente, na hora, um sobra, de repente, na hora, alguém não tá tão empolgado, sei lá, pode acontecer mil coisas. Então, tem que levar esses fatores em consideração, que na hora que você for realizar uma fantasia, você tem que pensar que ela não vai ser perfeita igual é a nossa imaginação, né? Ela tem chances de acontecer outras coisas e tem que ser muito conversada. Fantasia é um negócio para você realizar, tem que ter muita abertura, conversar pra você ficar tranquila, porque se der errado você só vai dar risada, só vai ficar de boa, não vai ser um peso muito grande, né, que vai te fazer se fechar para outras coisas. Mas assim, pode sair ou não da imaginação, mas para algumas pessoas funciona muito bem ficar só na imaginação, não precisa necessariamente realizar, não. Agora, essa coisa do homenagem, você tocou num assunto muito importante, na minha opinião, porque até onde a gente escuta a conversa, essa é uma tara absolutamente masculina, né? De ver duas mulheres se beijando, duas mulheres transando, duas mulheres juntas. E as mulheres, elas eu não sei se elas têm essa fantasia ou elas têm a vontade de agradar quem está do lado delas, no caso de ter um namorado que pensa nisso, um marido que fala disso, ou um casamento, às vezes, falido, e o marido fala, tá falido porque você não faz as coisas que eu peço, porque você não realiza as minhas fantasias, e aí vai botando cada vez mais a mulher nessa parede, e ela acaba trazendo para ela essa coisa do homenagem, que é uma saída que ela tem para agradar. Você sabe se isso é uma fantasia feminina ou se é uma fantasia, mais uma vez, das mulheres tentando agradar os homens? Quando a gente avalia o ranking de fantasias, ela aparece também para as mulheres como uma grande fantasia, assim, sabe? E, inclusive, aparece muito para os homens a fantasia de ter outro homem, tá? É que eles não assumem, né? Não confessam, né? Mas quando a gente vê nas pesquisas de sites que trabalham com fantasias ou até mesmo do pornô, a gente vê que há um interesse muito grande. Eu acho que tem mulheres que se interessam, como eu te falei, as mulheres ainda não estão habituadas a se ver nesse lugar desejante, sabe? De eu perceber quais são as minhas fantasias. Então é muito menor o número de mulheres que quer realizar fantasias do que o número de homens, acho que por isso. E acontece isso que você falou muito, sim, né? Uma fantasia, às vezes, muito masculina, que vem de um lugar ali de ter duas mulheres ali à disposição, né? Esse lugar do cara potente, que os homens gostam de alimentar essa ideia, e muitas mulheres acabam cedendo por pressão ou para agradar. Isso é um dos maiores erros que você pode fazer, né? Isso eu sempre falo sobre fantasias, assim, sobre sexualidade. Aliás, a minha pergunta já era sobre os erros. Quais os maiores tabus quando a gente fala de sexo feminino? E quais os maiores erros que nós, mulheres, cometemos? Falando ainda de fantasia, assim, só para concluir, eu acho que, assim, tem que vir de um lugar de você, porque senão a chance de dar errado é muito grande, assim, né? A fantasia é um lugar... A sexualidade, em geral, é um lugar que você tem que estar muito confortável em expressar
qualquer coisa. Né? Senão, não é pra você e isso tem que ser respeitado. Você querer implantar na cabeça de outra pessoa uma fantasia que não é dela é uma coisa extremamente abusiva, né? Sexualmente falando. E aí, agora, em relação a tabus e erros, a gente tem muito. Mulheres, tabus, masturbação, acho que é o tabu máximo. Um dos maiores tabus, né? As mulheres. Não... que em pleno 2021, a gente ainda tá falando desse tabu que desde que eu tinha 14 anos se falava. Pois é. E falamos, e é uma realidade, assim. É muito doido como isso é um problema para as mulheres ainda. Se tocar, se masturbar, se conhecer, é um problema muito grande. Às vezes nem é um problema, assim, nem são mulheres super reprimidas, sabe? Às vezes mulheres que têm suas vidas sexuais ali ativas com seus parceiros, mas na hora de descobrir prazer sozinha, não sente que é suficiente, ou tem vergonha, ou não gosta de ter esse contato íntimo com o corpo. Então a masturbação, acho que é um dos maiores tabus, assim. Erros, eu acho grandes erros que as mulheres fazem, performam no sexo. Então aprendemos muito com a pornografia a encenar o prazer, né, tipo fingir orgasmo acho que tá em primeiro lugar das mulheres. Fazer a pose lá do pornô, achar que aquilo ali que é viver a sexualidade, é encenar alguma coisa que vai agradar muito o outro. Então esse é um grande erro, eu acho, um dos maiores erros das mulheres, assim. Eu acho que essas duas coisas, o maior tabu para mim ainda é a masturbação, e aí depois tem outros tabus, né? As mulheres têm muitas questões com o corpo, então tem muitos tabus de se sentir não merecedoras do prazer só porque não estão numa estética XYZ, né? Tem muito tabu com desejar coisas diferentes, então se vê num lugar de fantasias, de desejando outras coisas, também mexe muito com esse lugar das mulheres de tabu, acho que são os maiores. E erros, pra mim o erro maior é isso, é performar no sexo, então fazer um sexo que você encena uma coisa pra agradar a outra pessoa é o maior erro que as mulheres podem cometer, assim, porque isso acaba influenciando até na sua libido em algum momento, né? Você deixa de ter vontade de transar, porque se não é um negócio que é satisfatório pra você, se é só um negócio que te exige muito ali, seu cérebro em algum momento vai dar uma cansada de fazer isso. Vai falar, vamos fazer outra coisa, vai. Vamos entrar no Instagram, vai, que você fica deitada aí de boa. Ô Marcela, você já foi julgada por falar abertamente sobre prazer, sexo, autoconhecimento, essas coisas todas? Já, muito, né? No começo mais, assim, quando eu comecei, eu era casada. Então foi, acho que a fase de mais julgamento, assim, morava no interior, era casada, então as pessoas falavam muito, assim, nossa, que uma mulher casada presta esse papel, que não sei o que, eu via muita coisa bem, bem direta mesmo, assim. Hoje em dia eu escuto menos coisa direta, o que eu escuto mais hoje em dia não é nem o julgamento, é muita gente, você mexe nos pontos, porque assim, pra você falar de sexualidade, Adriane, não tem como você não falar de machismo, não tem como você falar de todas essas questões, então, quando você mexe com isso, você mexe com uma estrutura social muito forte, né, então, o que eu recebo mais hoje em dia é gente assim, tipo, eu já recebi assim, para de incentivar as mulheres, para de convencer as mulheres que não existe orgasmo com penetração, tipo, nem todo mundo é sapatão igual você, tipo, até isso eu já recebi. Nossa, e aí eu assim, senhora. Amor, eu não tô convencendo ninguém, eu tô explicando anatomicamente para as mulheres que a chance maior do orgasmo é no estímulo clitoriano, não é na penetração, não é que a penetração não é importante e tal. Então eu recebo muito mais quando eu vejo que mexe, ou quando eu faço alguma piadinha, sabe? Tipo, sexo com homem, brincando, assim, né? Que eu falo que é reparação histórica a gente zoar homem, né? Brincando. Claro, a gente tá aqui querendo só dar uma sacaneadinha, nada mais. Só uma brincadinha, né? E aí, às vezes, eu recebo represália muito mais nesse sentido, assim. Eu vejo que é muito mais do machismo muito enraizado, e de mulheres mesmo, nem é tão de homens também, mas de mulheres também. O machismo muito enraizado, e aí mexer nessas crenças, nessa estrutura, acaba incomodando as pessoas, assim. Então, hoje em dia, o que eu recebo mais é em relação a isso. Nossa, eu devo ficar chocada, Marcela, porque assim, você tem o teu público, que mais ou menos tem a sua idade, que hoje é... Quantos anos você tem, Má? 32. 32. Então, tem uma turma aí de 18 a uns 40 que estão ali te ouvindo, certo? Sim. Agora imagina uma mulher de 60, Sim. Imagina uma mulher de 70, que hoje uma mulher de 70 anos, ela tá numa roda com meninas de 40, com mulheres, não é? Hoje tá todo mundo mais, uma mulher de 70, ela não tá tão distante da vida. Não. Hoje mesmo eu tô aqui de férias com meu filho, né, e eu tenho uma roda de meninas na praia, de amigas amadas. Eu tenho 47 anos, tem meninas de 38, tem meninas de 23 na mesma roda, e tem duas senhoras de 70 anos
que participam de todas as conversas com olhares diferentes, com outro tipo de visão, mas estão participando da mesma roda, o que eu particularmente acho isso incrível. Sim, eu acho que a gente, né, acompanha as histórias das meninas e das mulheres de um jeito, você vai aprendendo, né, a enxergar com outra visão, de outro ângulo, certo? Mas eu imagino que para uma mulher acima de uma certa idade, que tem uma verdade enraizada, deve ser difícil ter que encarar as coisas que você fala. E você acha que isso tem jeito, Márcia? Você acha que vale bater água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Eu acho, porque assim, eu não posso desistir, né? Eu tenho que continuar falando. Aí a abertura das pessoas para ouvir ou não ouvir vai depender muito das vivências delas, assim, né? Do quanto elas estão dispostas. Eu pretendo falar até cansar. Então eu acho que vale a pena. Eu já atendi muitas senhoras quando eu tinha consultório, assim, que a gente transformou a vida sexual delas, porque só com conversa, sabe? Só com tirando essas crenças, só com explicando coisas muito básicas, assim. Então eu vou sempre continuar falando, e eu acho que as pessoas hoje em dia estão muito mais abertas, assim, e as mulheres estão mesmo, uma mulher de 60 anos, como você falou, de 70, é uma mulher jovem, sabe, vivendo a vida dela, vivendo sexualmente, então não é mais aquela história tão do passado, que era aquela mulher muito presa, com 70 anos, que a vida já tinha acabado na cabeça dela, né? Então, eu acho que vale a pena falar, e vale a pena a abertura de cada uma vai depender muito, né? Do quanto ela tá disposta ou não. E eu sempre tento usar uma linguagem afetiva, assim, muito afetuosa pra falar, sabe? Porque eu acho que aí você escuta e o que você quiser disso, você leva pra você, sabe? Assim, por isso que, às vezes, as pessoas me falam muito assim, às vezes você podia fazer mais escrachado, sabe? Falar de sexualidade de uma maneira mais assim. Mais humor, assim. Porque isso vem demais na internet. E aí eu falo, mas o meu caminho é para essas pessoas que não chegam ali, sabe? Porque às vezes a sexualidade com humor é muito para algumas pessoas, né? Você falar com mais... Você tem que estar já bem mais evoluída, né? Para poder rir disso e achar graça, entendo. Ou às vezes você até ri, mas você não reflete que é para você, sabe? Então, você ri como piada, né? Eu quis usar essa linguagem, mas que era uma linguagem que eu usava muito em consultório, que eu acho que é uma linguagem que te aproxima, sabe? Você sabe que você está num espaço de segurança para ouvir sobre o assunto, e sem julgamento, e sem precisar ficar com vergonha. Então, é isso que eu tento transmitir. E aí eu espero que cada vez mais mulheres em mais faixas etárias estejam abertas a escutar, né? Marcela, o que é o prazer feminino para você? Além do meu programa. Então, por falar em prazer feminino, você apresentou no GNT, do lado da Carol Conká, esse programa. Por isso que eu também já estou perguntando isso. Mas o que é para você o prazer feminino? Gente, o prazer é uma coisa muito subjetiva, né? Mas a sensação de bem-estar que você obtém de alguma coisa que você faz que é boa, né? Que te dá uma sensação boa, um feedback bom, químico, cerebral, emocional, né? Então, o prazer feminino, ele pode vir em muitas sutilezas, depende do que você tá buscando. Às vezes você quer um sexo falando em sexo, às vezes você quer um sexo só por intimidade, nem quer gozar. Às vezes você quer gozar, às vezes, então, o prazer, ele é muito subjetivo, mas eu acho que é a sensação máxima de que você tá satisfeito e que aquilo ali te fez bem em alguma esfera. Maravilha. Aliás, eu falei do programa, né, do Prazer Feminino com a Carol Conká, e ela tá no Big Brother, pra surpresa de todos nós, porque assim, juro, quando falaram o nome dela, eu falei, não tô acreditando. Ontem eu participei da Rede BBB, e eu falei, meu Deus do céu, Carol Conká no BBB, como é que vai ser isso? A sua torcida já é pra ela? Cara, eu também fiquei chocada. Todo mundo me perguntou, você sabia? Eu falei, gente, eu não sabia. Essa bandida conversou comigo normal até o último dia que ela pôde. Mas tudo bem, eu não julgo não, porque quando eu fui eu também não quis contar pra ninguém. Ela é a pessoa que eu conheço mais intimamente. Eu conheço a Poca também, que também é outra mulher muito legal. Que eu conheço mais intimamente é a Carol, a princípio minha torcida dela, mas temos um game aí gigante pra acontecer, né? Então, às vezes isso não faz você gostar menos dela, mas faz você torcer mais pra outra pessoa, né? Sim, mas eu adoro a Carol, eu acho ela uma mulher maravilhosa, ela tem histórias engraçadíssimas, ela se posiciona, então eu acho que ela é uma grande candidata, uma forte candidata, e ela tem, agora de princípio, meu apoio é todo dela. E aí, ao longo do jogo, vamos ver como as coisas se desenrolam, porque Big Brother muda muito, né? Mas aqui ela vai perder meu apoio, não vai de jeito nenhum. É o que eu acho também. Eu acho que o Big Brother muda. Eu também tenho as minhas torcidas. Também adoro a Carol, adoro a Poca. A própria a Dias, sabe? A atriz. A Carlinha. A Carla Dias. Ela é um doce. É uma menina que eu acho que ela é a que mais vai pegar lá dentro, hein?
Eu acho... Ela tá com um favoritismo bem grande, né? Não, pegar que eu falo boy, tá? Pegar boy. beijo, dar umas catadas. Eu acho que Sério, ela com aquela vai... carinha? Aquela carinha, escreve o que eu tô te falando. Aí vamos ver se eu tô com minha como é que eu falo? Com a minha mediunidade sexual funcionando. A intuição boa. Com a minha mediunidade sexual. Muito bem. Vamos lá. A cada 5 perguntas que você recebe no seu Insta, 3 são sobre o seu relacionamento com a Luísa, pelo que eu percebi. 3 são de sexo, 2 são sobre a Luísa, eu acho. Cara, é impressionante. Eu abro caixinha de pergunta atualmente e é realmente quase que eu falo, gente, vai lá no perfil dela, pelo amor de Deus, sanar a curiosidade de vocês. Mas recebo muita pergunta sobre ela atualmente, muita. Você já se acostumou com isso? Você acha que isso vai fazer parte ou isso te incomoda? Eu acho que faz parte, eu entendo isso hoje em dia. Eu entendi muito bem no pós-Big Brother como essa questão das pessoas shipparem relacionamentos e tal. Eu tô no momento de falar menos ainda. Eu acho que a gente, no começo, eu sou muito de energia, assim. Eu acho que a gente tá num momento de construir ainda as coisas, né? Então, quanto menos interferência, eu acho melhor no começo, assim. Então, eu respondo menos, eu não tento não expor tanto, assim, ficar respondendo tanta coisa, pra dar uma preservada, assim. Mas é normal, faz parte, ela é pública, eu também sou, as pessoas têm curiosidade. É o primeiro relacionamento que eu assumi no pós-BBB, né? É o primeiro relacionamento homoafetivo que eu assumo publicamente. Então, é normal que gere curiosidade. Quem que tomou a iniciativa do primeiro beijo? Foi você ou ela? Fui eu. Você achava que ia ser só uns pegas ou que ia virar mesmo? Eu achava que era total só uns pegas, Adriane. A gente era amiga, a gente já se conhecido, já era amiga. E aí eu tava de boaça num dia, bebaça num dia, de boa. E aí falei, queria beijar na boca, olhei pra Luísa, pensei, ela é a pessoa mais descomplicada daqui, que a gente é muito parecida, eu e ela, muito descomplicada, com o relacionamento sempre foi, e que amanhã a gente vai continuar sendo amigas, não vai dar nada, não vai ter problema nenhum. Mas foi impressionante, assim, porque o primeiro beijo, e ela fala que foi a mesma sensação, o primeiro beijo que eu dei, a hora que eu abri o olho, que eu encontrei o olhar dela, eu falei, meu pai eterno, o que eu fiz? Meu Deus, e agora? Segura esse rojão, né? Segura esse rojão, falei, por que a gente mexeu nisso? E aí a gente foi, o beijo virou milhões de beijos. E vocês estão morando juntas ou não? Não, a Luísa mora em Goiânia. E você em São Paulo? E eu em São Paulo. Relação para você tem que ter seriedade, tem que ser plena e assim, aquela coisa da... Como é que você vê a questão da traição? Isso depende do combinado ou você não é do tipo de um relacionamento aberto, ou não é do tipo de traição? Me conta aí. Eu já tive muitos relacionamentos abertos, assim, na verdade o modelo que eu vinha tendo sempre nos últimos relacionamentos eram abertos. Pra mim depende do acordo, Adriane, se você definiu, e eu converso isso de cara com todas as pessoas, assim, as pessoas acham que elas ficam até assustadas, porque se eu fiquei mais de 2 vezes, eu já falo, olha, tipo, vamos conversar sobre como você entende relacionamento, como eu entendo relacionamento. Porque eu acho que o que é combinado não é caro. Se as duas pessoas estão na mesma intenção, tá tudo bem. Eu não acho que relação aberta, por exemplo, é superior a uma relação monogâmica, sabe? Eu não acho que uma pessoa é mais evoluída do que uma pessoa que tem uma relação monogâmica. Eu só acho que são maneiras diferentes de se relacionar, de enxergar a estrutura do relacionamento, e você tem que ir definindo e conversando, assim, sobre isso, sabe? Sobre o que é ou não traição pra você, por exemplo. A gente entra, o problema da monogamia é só porque a gente entra nas relações como se isso já fosse um acordo pré-estabelecido. Não tem espaço para discutir outra opção e não tem espaço para falar sobre o que me incomoda, o que te incomoda. Aí a gente fica brigando, fica ciumento, fica chato. Porque às vezes para mim, tudo bem você falar com seu ex, para você não. Eu falar com o meu, então tem que ser conversado, sabe? Tipo, qual é o seu limite? Como é que é? O que é traição pra você? O que não é, né? Eu sou bem tranquila disso, eu sou muito aberta, assim, eu sempre deixo isso muito claro nos meus relacionamentos. Pra mim é muito, se quiser mudar em algum momento, agora tá fechado, agora eu quero abrir, pra mim é muito tranquilo. E eu sou bem tranquila, eu sou muito de conversar, assim. Ter relacionamentos abertos me ajudou muito nisso, assim, porque é um diálogo incansável pra dar certo, você tem que sempre tá falando tudo, assim, sabe? A gente tem a sensação que relacionamento aberto é uma putaria, só que não, né? Não, de jeito nenhum. Pelo contrário, assim, eu acho que os relacionamentos que eu tive que era mais estabelecido, mais respeitado o limite um do outro, foram as relações abertas que eu tive. Porque não era subentendido nada, sabe? Era explícito. Tipo, ficar com uma pessoa mais de uma vez pra você é um problema? Tá bom. Sabe? Tipo, eu conversar com a pessoa
por mensagem é um problema? Não é um problema? Sabe, eu posso ficar na balada, eu posso ficar sem, você quer conhecer a pessoa que eu fiquei, você quer que eu te falo? Então, foi sempre muito sobre conversar. E às vezes na monogamia, as pessoas só tem, né, eu sempre falo que às vezes a relação é aberta para um lado só, o outro que não sabe, né? Então, a maioria das vezes acontece isso. E é tão injusto, sabe? Quando você tem a oportunidade de conversar. Eu sou muito tranquila, assim. Eu acho que hoje em dia minha relação é monogâmica, mas eu já disse que, tipo, a qualquer momento pra mim, se você disser que não, né? Ou se eu disser que não, a gente tem que conversar sobre isso, né? E acho que Marcela McDowell, de onde vem esse sobrenome? É escocês meu sobrenome, meu avô era escocês. Nossa, achei tão americano, McDowell, não é? Americano? É bem escocês, viu? É bem daquela região também ali. É bem. Vamos dar bem uma rapidinha? Bora! Então vamos lá, ó. Contra ou a favor, tá? Tá bom. Casar virgem. Eu sou sempre muito da escolha dos outros, mas eu vou dizer contra, assim. Contra se isso for uma imposição ou se você tá casando virgem por questões morais, assim. Contra ou a favor, tá? Só vale o contra ou a favor. Então tá foi bom, contra. Então contra. Masturbação. Super a favor. Monogamia. Eu sou a favor. Relação aberta. A favor também. Relação a três. A favor. Voyeurismo. Sou a favor. Não é minha praia, Aborto. Ui, aqui é uma questão que não dá para responder só contra ou a favor, né? Vamos dizer que eu sou favorável à não criminalização do aborto. Traição. Sou contra. Sexo é sujo. Contríssima. Casa de swing. Não frequento, mas sou a favor. Cada um com seus problemas. Você pode fazer na tua casa, inclusive, né? Não precisa ir em algum lugar. Cada um faz o que quiser. Cada um faz o que quer. Para terminar, que perfil sobre sexualidade e autoaceitação que você indica pra gente seguir já? Bom, eu posto bastante coisa também, né? Eu gosto muito do Prazerela. O seu, né? Tem o seu. O meu, sim, eu sempre falo bastante coisa. O Prazerela é muito bom. Vagina Sem Neura é muito bom. E Viva a Vulva. São 3 perfis que eu gosto muito. Viva a Vulva, Vagina Sem Neura. E o Prazerela. Prazerela e o seu. E o meu. O seu é Marcela McGowan. Maravilhosa. Você exerce ainda a sua profissão como médica, obstetra? Atendendo hoje em dia, não. É o que eu vou. Esse ano pretendo voltar, assim. Eu só exerço realmente na comunicação, assim. Atendendo presencialmente, não. Morro de saudade. Não perdeu a mão, não, né? Não perdeu a mão, não, né? Eu estudo muito. Sou muito nerd. Então, tipo assim, esse ano eu estudei muito, continuei estudando, me atualizando muito. Então, acho que tá tranquilo aqui. Marcela, você participaria de mais um BBB? Super. Achei que você foi tão bem. Achei que você foi tão maravilhosa. Não, ainda mais poder participar depois de ter outra cabeça, de ter experiência, de ter participado, participaria muito com sangue no olho pra ganhar, assim, porque eu não tive muito sangue no olho, não, eu fui muito lá festar, e aí deu errado, né, mas se você for com sangue no olho pra ganhar, assim, deve ser muito melhor. Você já vai pra competir, né, não pra curtir, certeza. É diferente, né? Com certeza. O que você espera desse BBB? Cara, eu acho que ele vai ser um BBB muito forte, muito maravilhoso, porque ele ainda traz esses traços de tudo que aconteceu ano passado, né? Então, é um BBB que tem muita internet em cima, ter o camarote faz a gente estar mais engajado em acompanhar, né? Foi uma grande sacada deles. E a gente continua em pandemia, então, é isso que eu ia falar, a gente continua na pandemia. Aí, gata, a gente tem que lidar com isso, né? Sim, vamos continuar precisando da companhia dos brothers. Para encerrar, já falei, vamos encerrar antes, mas é que eu fui lembrando de uma coisa. Muito bem. Acabamos de acompanhar a posse do Biden, né? Sim. E a Kamala Harris disse uma frase que eu acho que ficou bem marcado. Eu queria saber o que você tem para dizer. Eu estou aqui hoje por causa das mulheres antes de mim. Você viu? Sim, até me arrepiei inteira agora que você falou. Sim, eu acho que isso é uma coisa que a gente nunca pode esquecer, assim, né? Hoje a gente está em um lugar de privilégio que foi conquistado por muitas mulheres antes da gente. Então, a gente honrar a nossa ancestralidade, honrar as mulheres que vieram antes da gente, é muito importante, assim, a gente ter essa consciência de que a gente só está aqui ocupando esses espaços porque muitas mulheres tiveram que lutar e nem sempre de maneira pacífica para conseguir. E nem sempre deu certo também, né? Muitas vezes dando errado, né?
Sim. Então temos que honrar muito as que vieram antes de nós. Maravilhosa. Má, muito obrigada. Amei esse papo. É sempre delicioso estar com você, perto de você de alguma maneira. Obrigada por falar com a galera do Fala Galisteu, que é esse podcast que eu trato com tanto amor e carinho. Seja sempre bem-vinda por aqui. Quando quiser falar, pode gritar aqui que eu deixo, tá? Obrigada, amei. Um beijo, brigadão, amei participar. Beijão, Má. Tchau, tchau. Fala, Galisteu!